Opa. Ai. Deixa eu ver se ela sai daqui. Saiu. Oh. Eu quero só o slide. Vocês estão vendo o slide? Sim. Espera aí. Bom, nosso tema hoje, então, é psicologia e inovação. A gente tem um texto, fora a resolução que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, a gente tem um texto da Ana Maria Bock, Ana Mercedes Bock, que é com o tema Psicologia entre a tradição e a inovação. Então, a Ana Bock, ela inicia o texto falando, fazendo uma contextualização histórica, né? Lá da psicologia, lá da história da psicologia, dos filósofos pré-socráticos, do início da industrialização, da globalização. Então, ela vai trazendo todo um percurso, ela vai falando, né, de acordo com o que o Congresso, na verdade, que está exposto aí nesse texto, de como é, para a gente entender como que a psicologia chegou no que chegou hoje, né? E aí eu trouxe a TICS, que é essa ferramenta da tecnologia da informação, para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor. Que, na verdade, essa tecnologia também ela é considerada uma inovação se a gente parar para pensar historicamente em todo esse processo histórico da psicologia, desde a lei, né, da Lei 4.119, que regulamenta lá a nossa profissão, desde 1962, o quanto que a psicologia ela avançou, e hoje, né, a gente tem, em função de toda mudança, de todo o progresso histórico, né, de tudo que se passou, que essas inovações, né, que vieram agora, recentemente, que é contemporâneo, essas inovações, elas não vieram por acaso, né? Na verdade, elas vieram de acordo com a necessidade do mercado de trabalho, com a própria, o capitalismo, a industrialização de todo esse processo. E aí ela traz uma coisa no texto que eu acho bem interessante, quando ela fala que ser capaz das inovações envolve, implica e exige que a gente tenha conhecimento, que a gente olhe, analise, pense e conheça as tradições. Então, a gente não consegue, a inovação, ela só faz sentido, que isso é o que ela traz no texto, se eu tiver conhecimento da tradição, né? Então, essas inovações que vêm surgindo no decorrer dos anos na psicologia, ela só faz sentido quando eu tenho o conhecimento da tradição. Então, é necessário que eu tenha esse conhecimento da tradição da psicologia, para que eu possa entender o que vem desta inovação. E aí ela percorre um pouco da história da psicologia como profissão no Brasil, e é a partir dessa história da psicologia, né, desse percurso que ela faz, que ela propõe a pensar nas inovações, no que a gente tem hoje. Então, ela vai falar que a lei que regulamentou nossa profissão, em 62, a 4.119, ela não foi uma lei
que foi conquistada por um movimento, diferente de muitas leis que a gente tem hoje, que foi conquistada por movimento sindicalista, por movimento de mulheres, por movimento da sociedade civil num todo, ao contrário disso, né? A Lei 4.119, ela, na verdade, ela foi um projeto de modernização. Em função da industrialização, houve a necessidade, e aí de que a psicologia trabalhasse, né, e ela coloca com 3 nomes ainda, né, com a psicometria, com o psicotécnico, e ainda ela traz um termo bem interessante, que é o psicologista, né? Na verdade, a psicologia, a lei, ela surgiu naquela época, mas legitimando o papel do psicólogo muito mais no processo de recrutamento e seleção, muito mais numa lógica de exclusão também, porque era para dizer aquele que era inteligente e aquele que não era inteligente. Então, eu aplicava um teste VISC, por exemplo, que na época não era adaptado no Brasil, mas era o que a gente tinha, e que eu me lembro muito bem que o VISC me ajudou muito. Já tinha uma disciplina na clínica chamada psicodiagnóstico, e a gente tinha que aplicar os testes, né, nas crianças, por exemplo. E aí, nos testes, tinha, assim, perguntas de quem escreveu os Lusíadas, tinha perguntas, qual é a cor da esmeralda? E, baseado nessas avaliações, nos testes, enfim, a gente percebia que, por exemplo, esses testes que não eram padronizados no Brasil, né, que não levavam em conta a realidade brasileira, muitas vezes ela rotulava o indivíduo, porque a educação, se a gente pensar, de uma criança, ela não tinha noção de quem escreveu os Lusíadas, né? E tinha até um exemplo que a professora dava, que a gente discutia muito, que uma vez eles foram aplicar o VISC numa criança e perguntaram para a criança, qual é a cor da esmeralda? A criança respondeu, é preta. Por que é preta? Porque a esmeralda é preta. Porque na cabeça da criança, esmeralda era o nome de uma pessoa, que a pessoa falava, que ela dizia que a esmeralda era preta, né? Então, quer dizer, não faz parte da realidade. Se eu perguntar para uma criança qual é a cor do rubi, ela não vai saber a cor do rubi, né? E isso era uma discussão. Os psicometristas, a gente tinha uma bateria de testes, mas esses testes não condiziam com a nossa realidade brasileira, né? Mas a psicologia, ela nasceu daí. Então, na época da industrialização, havia necessidade dessa psicometria para avaliar, né? A gente tinha até o teste de QI, se era inteligente, se não era. No próprio psicotécnico, para habilitação, a gente tinha que aplicar e fazer teste de inteligência, né? Para habilitação, né? Enfim. Só que no decorrer do tempo, a psicologia também foi se aprimorando, né? E aí foi a partir desse olhar do social, a partir do olhar da realidade, a gente ganhou também muita coisa, porque muitos instrumentos que vieram de outro país, que paramentava, né, os psicólogos nesse sentido, eles foram sendo readaptados. Isso foi um ganho, mas que trouxe naquela época também muitos prejuízos nesse sentido, porque não se tinha como comparar a nossa realidade brasileira, né? E aí ela vai trazendo esse projeto de modernização do país, né? E ela traz que ninguém foi às ruas reivindicar, queremos psicólogos, precisamos de psicólogos, diferente da luta antimanicomial, diferente de outros movimentos da psicologia, onde a sociedade civil, né, teve uma importância tamanha, né, para a conquista da deshospitalização, da lei do Paulo Delgado. Então, a nossa conquista, a legitimação da psicologia em 62, com a lei 4.119,
ela não foi resultado de reivindicação, né? Porque a população não foi às ruas pedir, queremos psicólogos. Isso partiu de uma necessidade por conta do processo de industrialização e modernização. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Que o movimento, que a legitimação da nossa profissão e o surgimento da psicologia não foi construído pelo coletivo, pelo movimento social, né? Até porque a psicologia, ela ainda cita isso novamente, tradicionalmente, ela era uma profissão voltada para a elite, né? Quem podia pagar tinha acesso e quem não podia não tinha acesso, né? E aí, o que legitimava, além da psicologia organizacional, era a psicologia clínica, o que predominava, porque a psicologia clínica, na época, estava muito voltada para a população elite, né? E é isso. E aí ela vai colocar também que tinha 2 projetos, um tradicional e um inovador. E 2 coisas eram características, né, desse projeto. Tudo que era tecnologia era bem-vinda naquele momento, e o que era bem-vindo naquele momento eram os testes psicológicos. E aí ela vai falar, né, da questão da psicologia social, ela vai trazer essa questão da elite, do que avançou, do que não avançou, enfim. E aí eu trouxe para vocês um outro tema, que é o tema que vai falar de um item só, né, de uma inovação. E que teve essa inovação, ela não ocorreu esse ano, porém, este ano, eu acredito que por conta da pandemia, né, ela já foi legitimada, mas ela foi muito mais, e está sendo, né, está ainda muito mais, neste momento, em função da pandemia, que são as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, a psicologia online. E aí, a gente vai começar com a resolução, que não é nova, né? Mas ela nunca foi tão comentada como está nos dias de hoje, que é a resolução número 11, de 11 de maio de 2018, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da comunicação e revoga a resolução do CFP, que é 11 de 2002. O que acontece? A psicologia online, ela foi regulamentada em 2018 e ela não é tão simples, ela tem todo um protocolo que depois quem tiver interesse, né, de como é que você tem que fazer, como a gente dizia na aula passada, do contrato, né, o contrato com o paciente, o setting terapêutico, tem toda uma orientação para os psicólogos que vão trabalhar com psicologia online. Ocorre que, em função da pandemia, o CFP autorizou todos os psicólogos a trabalharem com essa ferramenta, porém, só agora, né, diante dessa pandemia, porque para você ter autorização para trabalhar online, você precisa de se cadastrar no Psi Online, que é uma plataforma do Conselho, você se cadastra lá, aí eles fazem, eu acho que são 2 questões, eu não me lembro mais, eu fiz, foi logo no começo do ano, 2 questões que você tem que responder sobre a TIC, sobre o que é, né, essa ferramenta, e você faz essas 2 questões, envia para o conselho,
e você, na época, tinha 45 dias para eles autorizarem ou não, de acordo com, né, a sua resposta, enfim. E aí, em função da pandemia, o que aconteceu? O Conselho não teve condições de avaliar todas as solicitações, e aí, por uma questão emergencial, ela liberou todos os profissionais. Mas o profissional, de fato, que quer trabalhar online, ele tem que passar por esse processo, ele tem que ter uma plataforma específica que o Conselho direciona como é que ela tem que ser realizada, como é que você coloca isso na plataforma, tem uma questão de sigilo, tem uma questão de equipamento, então não é algo tão simples assim. Hoje está assim, né, até pelo WhatsApp, que a gente está fazendo chamada, em função da pandemia e que foi autorizado para todos os psicólogos. Mas assim que terminar a pandemia, isso não vai ser possível, porque só vai ser possível o psicólogo que tem lá a autorização, né, do conselho para fazer esse tipo de atendimento. Então, o que é importante saber é que esta lei, né, esta resolução, ela foi revogada em maio de 2018. E aí, com o artigo 1º, eu não vou ler a resolução inteira, mas acho que ela está inteira aqui, ela vai regulamentar a prestação de serviços realizados por meio de tecnologias da informação e da comunicação. E aí, tem aqui, eu coloquei pequenininho, né, que quais são os serviços da TICs, né, que o psicólogo ele pode fazer. E ele coloca, ó, desde que não firam as disposições do Código de Ética Profissional. Então, seriam as consultas e os atendimentos psicológicos de diferentes tipos, né, de maneira, os processos de seleção de pessoal. Desde 2018, eu venho acompanhando algumas pessoas que participam de processo seletivo e online, né, a pessoa faz a entrevista em casa, a utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução permanente, sendo que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do Sistema de Avaliação de Instrumentos Psicológicos, que é o SATEPSI. Na verdade, se você vai utilizar online algum instrumento psicológico, esse instrumento psicológico, ele deve ser favorável nesse sistema aqui, tá? Ele tem que ser padronizado e normatizado para tal finalidade que você for utilizar. E a supervisão também, que existe hoje, prestados por psicólogos e psicólogas nos mais diversos contextos de atuação. Então, tem psicólogos também hoje, que não é só por conta da pandemia, mas que ele realiza, por exemplo, ao invés dele se deslocar daqui até Cuiabá, por exemplo, ele pode também fazer a supervisão utilizando essa ferramenta. Mas para que ele faça tudo isso, ele tem que estar em dia lá com o CRP, sem processo, e tem que passar por esse cadastro no CRP que levava, né, mais ou menos 45 dias para sair o resultado. Bom, aí ele define, né, eu estou grifando o que eu entendo como importante a gente pensar. Entende-se por consulta ou atendimento, o conjunto sistemático de procedimentos por meio da utilização de métodos e técnicas psicológicos, do qual se presta um serviço nas diferentes áreas de atuação da psicologia, com vistas à avaliação, orientação ou intervenção em processos individuais e grupais. Novamente, volto, vamos pensar naquele parecer que a gente teve dos instrumentos lá da psicologia, e pensar nessas duas palavras que eu vejo de importância: método e técnicas psicológicas. Não é um bate-papo online, né?
eu tenho que utilizar métodos e técnicas no meu trabalho. Em quaisquer modalidades de serviços, o psicólogo está obrigado a especificar quais são os recursos que ele utiliza, né? Então, ele é obrigado a esclarecer que recurso ele vai utilizar, a garantir todas as informações e esclarecer ao cliente sobre isso. Então, como a gente disse na aula passada, acho que foi a Fabi que trouxe, a gente tem que fazer o contrato terapêutico com o paciente, né? Então, tudo isso entra nesta modalidade. Então, não é algo tão simples que, olha, eu ligo o computador e eu vou atender o outro. Não. Hoje, de verdade, tem cursos para isso, né? Tem cartilhas de orientação. Hoje, na verdade, por conta dessa pandemia, está tudo liberado, mas, na prática, quando tudo isso acabar, isso vai voltar e a gente tem que obedecer exatamente todas as orientações. E aí, eu já disse no início, a resolução está condicionada à realização de um cadastro prévio e aguardar a autorização. Os critérios de autorização serão disciplinados pelos conselhos regionais, considerando os fatores éticos, técnicos e administrativos, né, sobre o serviço. O profissional tem que manter o cadastro atualizado anualmente, e se ele não fizer o cadastro, e se ele for considerado irregular, ele pode sofrer uma suspensão. Bom, o profissional que mantiver serviço psicológico por meios tecnológicos da comunicação à distância, sem o cadastramento, cometerá falta disciplinar, é o que eu estou dizendo. Atualmente está liberado, mas após, quando tudo isso passar, ele vai ter que seguir a regulamentação do CRP, porque se o profissional não tem autorização, ele não está lá registrado como atendimento online, o que acontece? Ele comete uma falta disciplinar. Então, vamos supor que eu não esteja lá no cadastro, não fiz a provinha, não fiz o cadastro, eu não tenho ainda a autorização do conselho para fazer isso. E aí eu começo a atender online. Quer dizer, e dá algum problema, ou alguém me denuncia, eu estou cometendo uma falta disciplinar, eu respondo um processo. Aí tem um outro artigo que é importante, que o atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá na forma desta resolução com o consentimento expresso de ao menos um dos seus responsáveis legais, e mediante avaliação da viabilidade técnica por parte da psicóloga e do psicólogo para a realização desse tipo de serviço. Para vocês terem uma ideia, desculpa, gente, eu estou tomando água, que eu tenho que tomar muita água. O atendimento de crianças e adolescentes. Isso é o que vem na nossa resolução. Preste atenção o que o ser humano faz quando ele não consegue entender uma resolução. Ou, pelo menos, quando o psicólogo não lê a resolução, que eu acho que é o que é pior, né? Eu não sei se eu falei para vocês que eu tive, acho que foi mês passado, uma situação de atendimento muito complicada. Alguém me pediu um atendimento em caráter de urgência, num serviço, e eu fui atender a adolescente. E a adolescente veio acompanhada pelo pai. Mas quem tem a guarda é a mãe. A guarda legal. A adolescente, ela visita o pai de 15 em 15 dias, conforme o que foi acordado pelo sistema no judiciário. Só que essa adolescente, quem trouxe foi o pai e a madrasta, porque a adolescente estava com problemas, em sofrimento intenso, porque ela queria, com 15 anos de idade, ela queria morar com o pai e a mãe não admitia. E ela queria, porque queria morar com o pai. E aí essa adolescente começou com um comportamento de automutilação, ela
começou a apresentar sinais aí de depressão, enfim. Só que eu não podia continuar com essa adolescente, não poderia, porque eu estava atendendo na infectologia, e não era a infectologia, não é essa demanda, né? Então, eu não poderia usar o espaço para isso. Então, como ela tinha convênio, o que eu fiz? Eu encaminhei para uma outra psicóloga, porque entendia que ela precisaria de um suporte, e que não era um suporte para depois da pandemia, porque eu avaliei que haviam muito mais fatores de risco do que de proteção para essa adolescente, e encaminhei. Para minha surpresa, a pessoa que atendeu essa menina me ligou e falou assim: olha, você me encaminhou, fulana de tal, mas eu não posso atender, porque era online, né? Eu não posso atender. Falei: por que você não pode atender? Eu não posso atender porque eu conversei com a dona da clínica e a clínica falou que só pode atender mediante autorização da mãe dela, porque é a mãe que tem a guarda. E aí a gente entrou numa discussão, né? Eu falei: bom, eu não estou entendendo, porque é uma adolescente que tem 15 anos de idade, que é consciente e orientada, que tem o direito de escolher, né? A gente faz teste rápido de HIV para adolescente de 14 anos, então, né, não entendo. E é uma adolescente que está em risco, e foi o pai que trouxe. A mãe tem a guarda, mas ela também tem convivência com o pai. E o pai é responsável por ela também. Ainda questionei a psicóloga. Então, quer dizer que eu sempre tive a guarda dos meus filhos. Mas se fosse um dia que estivesse com o pai e um filho meu passar mal, o hospital só vai atender meu filho enquanto eu chegar? Só quando eu chegar? Né? Não, o pai também é responsável. A guarda é legal por uma questão judiciária. Enfim, o atendimento para aquela adolescente foi recusado. Não foi pela psicóloga, mas a clínica da escola, a dona da clínica, que é psicóloga, tinha esse entendimento, que a menina só ia ser atendida se a mãe fosse lá autorizar. E a mãe não queria que ela fizesse atendimento psicológico, tratamento psicológico. Mas a resolução, ela está clara, né? Ela Pro, está bem clara. Oi? a Caiane não está conseguindo entrar. Você aceita ela? Quem? A Caiane? Olha, ela não está aqui. Não está. Então eu vou falar com ela. Tá. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o que acabou acontecendo, que eu tive que encaminhar para o Conselho Tutelar, né? De qualquer forma, eu já ia, porque tinha uma questão de violência, e aí o Conselho Tutelar entrou no Judiciário e conseguiu, né? Mas, assim, para vocês terem uma ideia, acho que é bom, quando a gente desconhece, ou quando a gente lê dessas resoluções muito que rapidamente, não pensa, né, a gente acaba, por exemplo, se acontecesse o pior com aquela adolescente, esta clínica seria responsabilizada, porque ela procurou ajuda e foi negado em função de um entendimento de que a guarda era da mãe e precisava da mãe. Em nenhum momento foi feita uma escuta com essa adolescente, até no sentido de tentar trazer essa mãe, de tentar trabalhar um pouco com essa família, todos esses conflitos. Não, foi negado de primeiro momento, porque se entendia que a mãe tinha guarda e que, porque o pai levou, eles não iam entrar nessa questão. Então, por isso que a gente tem que ler, gente, ler e prestar atenção no que está escrito. No artigo 6º, ele vai falar que o atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência, pela ferramenta das TICs, né, é inadequado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Tá? No meu entender, vocês podem perguntar, mas dessa menina não era urgência, emergência? Eu não avaliei que seria urgência, emergência. Eu avaliei que poderia fazer essa escuta para, após essa escuta,
pensar de que forma que a gente ia trazer a mãe, né, para esse atendimento. Até porque na pandemia não havia mesmo atendimento presencial. O atendimento psicológico pode ocorrer por meio das tecnologias, né, de forma a fornecer suporte técnico às equipes presenciais de atendimento e respeitando a legislação em vigência. Artigo 7º. O atendimento de pessoas e grupos em situação de emergência e desastres por meio de tecnologia e informação previsto nessa resolução é vedado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais de forma presencial. Acho que está claro, né? E aí ele veda também o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência pelos meios de tecnologia e informação previstos nessa resolução, devendo a prestação desse tipo também ser executado de forma presencial. Então, ele traz isso na resolução, mas a nossa realidade hoje, ela não é possível. Alguns casos, todos os casos, né? Enquanto a gente está nessa pandemia, isso é muito claro para todos nós, né? Não só para mim, mas é muito claro que as pessoas estão sofrendo cada vez mais violência e os serviços não estão atendendo de forma presencial. Então, a única forma que a gente tem de, pelo menos, dar um suporte, não é um tratamento, né? É uma escuta, ou de tentar pensar em outras estratégias, é desta forma, online, né? Então, a partir do momento que tudo volta ao normal, então a gente vai ter que seguir isso aqui. Mas, por enquanto, as pessoas estão atendendo, sim, pessoas em situação de violência, desastres e catástrofes, não tem como você trabalhar online, fica difícil, né? Mas as outras demandas, é possível, pelo menos, fazer uma orientação. Bom, a prestação de serviços psicológicos por meio das TICs deverá respeitar as especificidades e adequação dos métodos e instrumentos utilizados em relação às pessoas com deficiência na forma da legislação vigente. E aí ele coloca no artigo 10 e 11 que ficam revogadas as disposições em contrárias, e ela entra em vigor 180 dias após a data da publicação. Então, esta é a nossa resolução. É a nossa resolução, vou falar novamente, mas que necessita minimamente de uma capacitação do profissional. Não é simplesmente abrir o computador e fazer. Para vocês terem uma ideia, para nós estarmos aqui online, eu tive que fazer uma assinatura e tive que autorizar a divulgação aí da minha aula. Então, tem todo documento para isso que a gente tem que assinar, tem que oficializar, não é simplesmente falar, olha, eu vou abrir o computador e eu vou fazer tal coisa, né? Então, tudo é baseado em resoluções e orientações. Deixa eu ver quem está entrando agora. Pronto. É isso, gente. Esta é a aula de hoje, o conteúdo de hoje que eu trouxe como inovação. A gente pode falar de inovação, entender também inovação, outras áreas também, né? O que foi agora a psicologia positiva, a constelação familiar, né? Que tem hoje, que foi legitimada, né? Pelo nosso conselho, que também entendo como uma inovação. Mas o que está em alta hoje é essa questão da psicoterapia online, e que eu achei importante e pertinente, né, em função aí do contexto que a gente está vivendo hoje, que vocês também conhecessem, tivessem acesso e entendessem como é que funciona isso. Perguntas ou questionamentos sobre o texto? Vamos lá.
Oi, Rose, bom dia. Renata falando, tudo bem? Oi, Rê, tudo? Bom dia. Na verdade, eu trouxe uma questão, ela tem a ver com inovação, mas é mais ligada à questão do anúncio do serviço de psicologia. Eu entrei na verdade, eu fiquei curiosa, tinha uma discussão numa rede social profissional, né, chamada LinkedIn, onde uma das pessoas colocou que ela fazia esse tipo de anúncio, né? E aí, logo abaixo, o pessoal começou a discutir se os anúncios no Google, né, ou então na internet, eles eram regulamentados pelo CFP, né? E aí eu fui atrás e dei uma olhada, assim, bem por cima, na verdade, assim, é possível, né, fazer esse anúncio em links patrocinados, mas, assim, você não pode colocar valores, tem um monte de regras quanto a esse anúncio. E eu achei algo interessante, porque também faz parte, né, da inovação. Você está oferecendo os seus serviços através de algumas plataformas. Eu não sei se Sim, você já... Renata. né? Pode terminar de falar. Não, eu só queria saber se você tinha alguma informação sobre isso também. Na verdade, Renata, é assim, quando você faz essa inscrição, que você responde essas perguntas, que leva 45 dias, que eu também não entendi por que demora tanto, mas enfim, né? Você tem toda uma orientação de como é que você insere nessas plataformas, entendeu? Por exemplo, o que você não pode fazer, você oferece o serviço, mas tem uma questão que é o que você falou, de valores, isso não é possível, pelo que eu li, isso não é possível, né? De que forma que você vai divulgar, que você vai fazer? Existe toda uma plataforma e todas as orientações, passo a passo, de como é que você tem que fazer. O que ocorre é a banalização disso, né? O que eu vejo, que é a mesma coisa que a gente conversou, acho que foi a semana passada, que, por exemplo, o aluno ele acaba de sair da faculdade e aí ele publica no Facebook, ele publica não sei onde, que ele é psicólogo clínico, que ele faz avaliação psicológica, só que o próprio conselho, ele não orienta isso, porque, primeiro, a pessoa não é psicólogo clínico, e, em segundo, ela não pode fazer psicodiagnóstico sem minimamente ter uma especialidade para isso. O que ocorre, até porque entendo, Renata, que eu acho que o nosso conselho não dá conta, né, de fiscalizar tudo isso, é uma banalização, porque eu vejo assim, eu conheço muitos profissionais que estão atendendo online, né, principalmente brasileiros que estão em outros países, mas sem ao menos ter uma autorização para fazer isso. Eles não têm, alguns que eu conheço não têm, não fizeram um cadastro, não respeitaram a orientação. E isso é muito preocupante, né? Até porque o nosso conselho, ele também não fiscaliza isso, né? Por exemplo, um exemplo que acho que essa é uma crítica que eu tenho. O nosso conselho, até hoje, em 27 anos de profissão, eu nunca tive uma fiscalização do conselho no meu trabalho. Mas o do Corém, ele é ativo o tempo todo. O da medicina tem auditoria. O do serviço social, teve uma época que no hospital a gente nunca teve sala, assim, mas tinha uma sala, porque a gente atendia também pessoas em situação de violência, e o núcleo estava dentro do hospital. E aí, essa sala a gente utilizava para isso, depois o núcleo saiu, e aí ficou uma sala para psicologia e para serviço social.
mas eram, por exemplo, assistente social atendia durante o dia e eu atendia à noite. Então, uma vez ou outra, a gente fazia um atendimento compartilhado, vez ou outra, mas isso não era, isso era pontual. Oi, O que aconteceu? estou estudando, ó. Eles fizeram uma denúncia, o serviço social, para o conselho, dizendo que eles não, por conta da sala, né? E o conselho foi até o hospital deles e conversou com o diretor dizendo que isso não podia, que tinha que ter cada profissional uma sala. Enfim, não estou aqui para discutir, mas o que eu achei interessante é que o conselho estava atuante, né? E o que a gente vê quando você entra no próprio Facebook, que orienta o aluno, tinha um psicólogo que trabalhava comigo, que ele atendia no hospital, ele tirava foto com as crianças da pediatria, porque ele gostava muito de atendimento com crianças, e ele postava no Facebook. E eu dizia para ele, olha, isso não pode, né? Você tem aí uma autorização da família de divulgação de imagem, você não pode divulgar seu trabalho assim. Para você divulgar seu trabalho assim, você tem que ter orientação, você tem que ter a autorização da pessoa, né? E o que a gente vê é isso, assim, nessas plataformas, muito marketing, mas que tem muita coisa que, se você ler essa resolução, e se você pegar a plataforma, a orientação de como o CFP vai te orientar a se inserir nessa plataforma, o que você pode, o que você não pode, você vai ver que muitos profissionais não levam em conta esta resolução. Eu não sei se você percebeu isso. Sim, sim, inclusive eu achei bem interessante, né? Quando eu li a respeito, fala que não é quando você faz qualquer tipo de anúncio dos seus serviços, né? Você não pode associar nenhum tipo de terapia alternativa que não é reconhecida. Também. E hoje a gente vê muito disso, né? A quantidade de psicólogos que tem em Instagram, em Facebook, né? Fazendo lives e até oferecendo serviços, e a gente vê que isso de fato não acontece, né? Na vida real é uma coisa completamente diferente do que está no código de ética, enfim. Eu entendo, Renata, que a gente tem muita coisa interessante para mostrar, e eu acho que eu entendo, por exemplo, a constelação familiar. Por muitos anos, ela foi considerada uma terapia alternativa, né? Mas muito eficaz. Muito eficaz, é uma ferramenta muito importante mesmo. Só que ela só foi validada pelo nosso conselho agora há pouco, né? Mas até então ela não era considerada ciência, ela não era validada pelo nosso conselho. A questão é, muitas coisas na ciência, que a ciência não valida, e a gente sabe que ela é importante, que ela traz resultados, que ela contribui, né? Mas que, infelizmente, a ciência ainda não validou. E aí, enquanto ela não valida, eu posso acreditar, eu posso achar extremamente importante, mas se o conselho ainda não validou, eu não posso utilizar, né? E as pessoas fazem, né? Esses dias mesmo, tem uma psicóloga que está online, né? Está prestando atendimentos online para essas pessoas que eu acolho lá no hospital de campanha e que eu identifico, e aí eu passo, porque é ela que acompanha, porque eu fico dentro do hospital, então o meu setting é outro e meu papel é outro lá.
e aí eu passo para ela, né, quando precisa, na alta, quando a pessoa tem alta, a família ou a pessoa, sei lá. E o que a gente vê? Aí eu tenho uma enfermeira que está em grande sofrimento, né, porque ela teve, ela teve o Covid, ficou muito mal, ela e o marido, e quando ela retornou, a gestão mandou ela para o hospital de campanha. Então, ela estava com todos os sintomas de estresse pós-traumático, era muito difícil ela trabalhar. E aí eu encaminhei para essa pessoa. E aí ela estava falando para mim, eu queria fazer regressão, porque eu acho que isso tem a ver com alguma coisa. Eu falei, olha, você procurou a pessoa errada, porque eu não trabalho com regressão, não entendo de regressão, e a regressão ela não é legitimada pelo nosso conselho, né? Ela não é. Então, esse tipo de regressão, o tipo de regressão que ela procurava, né? Isso não é, né? Aí eu falei, então, você conversa com a psicóloga lá, que vai te atender, e de repente, se ela conhecer, mas assim, a gente tem que tomar, Renata, muito cuidado, né? Porque enquanto as coisas estão dando certo, isso é experiência de 27 anos. Enquanto a pessoa está se beneficiando, enquanto está dando certo, tudo é lindo e maravilhoso. Mas a partir do momento que dá algum problema com a pessoa, você é a primeira a responder um processo. Né? Por exemplo, você vai lá, você está atendendo uma pessoa, você tira foto, você posta porque ela está bem. Quando ela morre, a família, até por uma questão de luto, até por uma questão de todo o processo aí de luto, ela sente raiva, ela sente ira, ela vai tentar culpabilizar alguém. E aí é numa dessas que muitas vezes entra em conflito e é a pessoa que fez tudo errado, que até aquele momento estava tudo bonito, tudo lindo, que vai responder pelo que fez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente vê é isso mesmo, é uma banalização, né? A gente vê isso todo semestre, eu vejo isso, e isso o aluno, ele é orientado, ele acaba se formando e ele posta, ele faz que ele é isso, que ele é aquilo, que ele faz, são coisas que não poderia, mas que também eu não vejo uma fiscalização do Conselho de Psicologia em cima disso. Sim, uma dúvida, Rose, a psicologia positiva e a constelação familiar, elas foram regulamentadas, mas como especialização, é isso? Para psicólogos? Como especialização. Ah, tá bem. Porque eu sei que alguns terapeutas consteladores, eles não são psicólogos, né? Eles só fazem... Não só para psicólogo. Não é tá. só para psicólogo, não. Por exemplo, a gente tem em Santo André uma promotora, que é uma amiga minha, e que faz especialização. Professora? Oi. Oi, a Ivy Gobete. Oi, Ivy. Tudo bem? Tudo, meu amor. Então, não, só para esclarecer, né? Eu sou consteladora, né? Não precisa ser psicólogo. A gente, no meu curso, por exemplo, tinha vários psicólogos, é comum, né? Que as pessoas da área terapêutica procurem. Então, tinha enfermeiros, né? Tinha psicólogos, psicanalistas, é bem comum, né? Mas também tinha, assim, na minha turma tinha um musicista, por exemplo, né? Uhum. Então, bem... essa é como curso livre de psicanálise, né? Não precisa ser psicólogo, né? Ou de análise junguiana também, segue o mesmo conceito, né? Você precisa ter uma formação, né? Você precisa ter alguma atuação. Agora, em relação a essa questão das fotos, eu acho interessante, eu tive uma experiência com isso, né? Nos nossos atendimentos, né, no nosso workshop, trabalhei eu com a constelação, uma colega que também faz psicologia, que é terapeuta corporal, né? E a Aline, né? E a Aline, minha prima, né? Que era sua aluna. Meu anjo de guarda. E o André,
que também acho que foi seu aluno, né? Que eles são os psicólogos. Foi. A gente é interessante, porque o que eu observo, né? Que acaba ficando essa questão que você comentou da não fiscalização, né? Acaba ficando muita coisa a critério da moral de cada um, em vez de ser a critério da ética do grupo, né? Então, eu vejo, por exemplo, eles são super cuidadosos com essa questão de inserir, né, o nome deles, colocar sempre o CRP, né? O André falou, não, eu só vou colocar que eu sou analista junguiano quando eu terminar, né? Quando tiver finalizado o curso e tudo mais. E acaba sendo uma coisa assim, eles sabem que se eles, de repente, colocarem alguma coisa que não está lá dentro dos parâmetros, ninguém vai vir bater na porta deles, mas eles não fazem porque é uma questão pessoal, né? E essa coisa de fotos é interessante, a gente sempre coloca um termo de autorização, né? Isso. Antes a gente passava o termo de autorização impresso ali. Depois a gente decidiu colocar logo na ficha de inscrição, se a pessoa autorizava ou não a foto dela, né? Interessante. E porque uma vez, antes de eu ser consteladora, eu frequentava um grupo, né, de constelação aqui em Santo André, e eu seguia o psicólogo, era um psicólogo, né, constelador, eu seguia ele no Instagram. E aí, um belo dia, eu tô lá mexendo e eu vejo foto minha, vejo foto do meu marido, sabe? Lá, eu não me importo, eu teria autorizado. Pode usar a minha foto ali no grupo. É importante divulgar foto, porque, assim, as pessoas querem ver como funciona. Sim. Né? Então, é muito bom para divulgação. Para a constelação, não tem nenhuma regra e eu não acho isso bom, né? Eu acho que isso prejudica muito, né? A forma como as pessoas acabam utilizando a constelação de uma maneira muito equivocada, profundamente equivocada. Eu acho que isso prejudica muitas coisas, sabe? Então, eu acho que precisava ter uma regulamentação, precisava ter mais regrinhas, mas não tem. Então, assim, pela questão profissional, ele, né, que publicou as fotos de todo mundo sem pedir autorização, não teria nenhuma, né, ele não seria repreendido, né? Justamente por essa briga, né, porque, assim, o conselho pode até ter validado, mas é bem complicado, a forma como nos veem, assim, né, vai ser difícil de apagar essa visão bem ruim que tem, né? Até essa rixa, essa coisa acaba fazendo com que realmente não tenha, né, não tenham regras. No jurídico, não. No jurídico, a constelação é abraçada com todos os braços possíveis, né? É muito bem vista, muito bem acolhida, né? Mas, assim, eu achei interessante porque eu vi minha foto lá e eu pensei assim, poxa, né? É estranho você se ver, né, fotografada, sem que ninguém tivesse dito para você que você estaria lá, né? E naquele momento que eu vi a foto, eu já estava no curso, estava fazendo a formação, e eu pensei, bom, eu pretendo não agir dessa forma, eu não acho correto, né? E até teve uma vez uma moça que foi constelada, ela falou assim, Ive, os próximos workshops que eu vou só acompanhar, pode postar quantas fotos minhas você quiser. Da minha constelação, eu vou pedir para você não postar, porque foi um momento muito íntimo para mim, que eu quero guardar só comigo. Tá ótimo, né? Eu acho que isso ajuda até a dar uma segurança para as pessoas, né? Mas eu percebo que acaba ficando muito a critério de cada um. Em relação à constelação, porque não tem uma regularização, assim, não tem um grupo forte que trabalhe com isso, né? E em relação à psicologia, porque apesar de ter a regularização e não ter a fiscalização, acaba que cada um faz aquilo que está de acordo com a sua moral. Eu acho que você traz, Ive, grandes contribuições, né? Porque, por exemplo, a constelação familiar é uma ferramenta, eu considero um dispositivo, uma ferramenta de extrema importância. Inclusive, vai ser minha próxima
formação, né? Eu pretendo fazer uma especialização e trabalhar, mas não vai ser agora, até por uma questão mesmo financeira, né? Mas a gente, quer dizer, bem antes do Conselho de regulamentar, ela sempre foi muito importante, muito eficaz, né? E aí é o que a Renata traz. Isso não é só de psicólogo, né? O que é só de psicólogo é a psicometria. Isso é só a gente que pode fazer, nenhuma outra pessoa pode fazer, né? Não é só de psicólogo. E eu acho que você traz uma questão que se eu pudesse, que eu acho que vocês teriam que ter 5 anos, que é essa questão que se chama ética, essa palavrinha, né? A moral, a ética, porque vai muito do profissional, né? Acho que você traz muito bem isso, porque o profissional, e também a gente tem, por um outro lado, esta questão que eu critico muito, que é a ausência do nosso conselho, né? A ausência no sentido de fiscalizar isso, de verificar, né, o que a pessoa está fazendo. Por um outro lado, também, eles só vão fiscalizar, pelo que eu entendo, quando existe uma denúncia, né? Caso não exista denúncia, então a pessoa vai fazer o que ela quer, né? Por exemplo, eu conheço a Aline é a minha joia rara, eu acho que foi uma das melhores alunas que eu tive. Conheço o André tive pouquíssimo contato, não foi meu aluno, mas conheci o André nas bancas de TCC, já conhecia você por conta da Aline, eles fazem, por exemplo, psicologia analítica, grupo de estudos de Jung lá com a Janete, não é com a Janete, eu não sei com quem, o Yuri, meu filho, estava fazendo, e tem uma radialista fazendo grupo de estudos com eles, né? E que não é psicóloga, né? Acho que você trouxe bem isso, que é a mesma coisa que a psicanálise. Mas a pessoa que faz, ela tem que tomar muito cuidado, ela tem que ser muito cautelosa, né? E aí, eu acho que a gente caminha pela ética, pela moral, posicionamento de cada psicólogo, porque não se tem uma fiscalização em cima disso, porque se tivesse, acho que muitos seriam prejudicados, porque a gente vê mesmo. Um dia desses, por exemplo, Facebook. Eu tenho Facebook, eu raramente entro em Facebook, que eu não gosto. Eu tenho Facebook, acho que eu já tive uns 3, 4, 5, 6, e aí eu fico um tempo, eu cancelo, e eu comecei eu abri uma conta agora, recentemente, justamente por conta das bancas de TCC, né? Que é o momento para eu registrar os alunos, essa passagem, esse rito de passagem do aluno, que foi uma forma que eu encontrei de ter contato. Mas aí, um dia desses, eu mandei uma foto para uma aluna que eu estava no hospital de campanha, e uma outra amiga viu o Facebook e falou, olha, presta atenção, porque fulana te marcou. Eu nem entendo direito, né? Dá uma olhada lá. Na hora, eu pedi para ela tirar. Tira isso, por favor. Porque, em primeiro lugar, eu estou no meu trabalho, né? Tem uma questão também agora de política, né? E que eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu posto. Uma coisa é eu tirar uma foto e postar, que nem eu postei para o Sérgio ontem, uma alta que a gente teve, mandei para ele ver, mas assim, compartilhar com ele. Agora, ele não pode pegar o que eu compartilho com ele e postar no Facebook, né? Então, isso vai depender, é o que você falou, muito da pessoa. Às vezes a pessoa faz até sem maldade, não é nem, né, porque quer divulgar, quer elogiar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, e eu vejo, Ive, que é muito triste, mas uma banalização, né, assim, imensa, né,
do que os profissionais fazem, que é a mesma coisa da medicina chinesa, por exemplo. Eu quero fazer um curso de aurículo, porque acredito na medicina chinesa, e eu quero fazer. Eu até tenho uma amiga minha que aplica, que faz em mim, e eu quero fazer esse curso de aurículo. Uma coisa é eu fazer o curso de aurículo e eu aplicar nas pessoas, mas eu não vou aplicar enquanto psicóloga, eu não vou utilizar isso enquanto ferramenta da psicologia. Eu acho que a gente tem que aprender a separar isso, né? E a gente sabe que não é bem isso, né? Que as pessoas acabam misturando tudo e aí fica muito mais difícil, né? E aí a gente acaba, quando você vai fazer um trabalho sério, você acaba tendo que lutar aí com muitas práticas extremamente equivocadas daquilo que você faz, né? Exatamente. Então, eu já ouvi muito e eu fiquei muito surpresa. Falei, como assim, né? Pessoas que vão e vão assistir a constelação ao quadro e falam, nossa, mas isso aqui é completamente diferente das que eu já assisti ou do que eu já vi. Eu falei, então, mas aqui a gente trabalha com o método original, né? O método mesmo, né? Como ele foi descrito, né? E aí eu vou investigar o que a pessoa já teve de experiência, e são coisas assim que eu fico de cabelo em pé, sabe? Aí eu vejo, né, divulgações. Constelação mais mapa de vidas passadas. Constelação mais mapa astral. Constelação quântica. O que é isso, gente? Né? Isso não existe. São coisas que não fazem parte, né, E as pessoas vão, misturam um monte de coisa, e aí quando você trabalha com o método original, você tem que dar 1000 satisfações explicando para as pessoas que não é aquilo, né? Então, essa banalização, assim, é bem complicada, porque todas essas são ferramentas, né, aurículo e tudo mais, muita contribuição da medicina chinesa, que poderiam auxiliar muito o tratamento psicológico, né? Inclusive a compreensão, eu acho, do psicólogo em formação, e acaba meio que caindo numa coisa que acaba sendo mal vista, né? E você tem que ficar depois lutando para que não seja, né? Bem complicado. Eu acho que você traz isso, que é a minha crítica, né? Porque as pessoas banalizam, né? A constelação familiar eu conheço, porque conheço as pessoas, como a Aline, como outras pessoas, a própria promotora, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, e que faz isso com, né, com muita ética, e, enfim, é muito sério o trabalho, e muito rico. Por exemplo, psicologia positiva. Eu tinha uma visão da psicologia positiva, que acho que é isso que você traz, que eu acho importante compartilhar com o grupo, que teve um congresso na faculdade. Não foi na faculdade. Eu não sei, teve um congresso, uma apresentação, eu não me lembro onde foi que eu fui, e que a pessoa falava de psicologia positiva. E eu tinha muito preconceito, porque a psicologia positiva que as pessoas passavam era algo assim, do tipo, banalizando isso mesmo, coloque uma foto de um carro na sua frente e todo dia você mentaliza que é o que você quer, projeta isso, você tem que manter pensamentos positivos. Era dessa forma que eu via a psicologia positiva. Porque era dessa forma que as pessoas que eu tive contato passavam para mim. E aí eu comecei a estudar, eu ganhei uma bolsa de estudos na Pensilvânia, com o próprio Martin Seligman, e eu fiz uma especialização da psicologia positiva. Eu terminei agora esse ano. E aí eu fico muito revoltada quando eu vejo alguns profissionais falando da psicologia positiva, e eu falo, gente, psicologia positiva é baseado em evidências. Psicologia positiva não é isso que vocês estão falando, não, que é mentalizar, trabalhar as emoções positivas. Sim, você trabalha emoções positivas,
mas isso tem evidências, isso é pesquisa, não é da forma como vocês estão falando, que eu vou dizer o tempo todo que tudo vai, sabe? Então, as pessoas banalizam muito o IV, e a gente paga um preço por isso. Né? Realmente. Eu também tinha essa questão com a psicologia positiva, eu também tinha esse preconceito, e aí, por conta de como eu tive contato, né? E aí a gente vai quebrando, né? Porque quando a gente entra em contato com as pessoas que realmente estudam como a coisa realmente é, a gente entende, né? Sim. O propósito, né? Mas é difícil. Então a gente vê, e isso tem acontecido muito mesmo, muito. Né? É regressão, teve uma pessoa também que me procurou na faculdade que estava fazendo um curso, eu até esqueci, que tinha que mentalizar o Ganesha. E eu fiquei, você mentaliza o Ganesha, você bate para o Ganesha, sei lá, coisas assim, sabe? Nada contra Ganesha, gente, muito pelo contrário, né? Mas, assim, é importante, se eu acredito nisso, se eu gosto, né? É importante, por exemplo, eu sou apaixonada, de fato, pela cultura oriental. Eu realmente gosto muito, né, valorizo muito, eu tenho... Mas uma coisa é eu acreditar, eu trabalhar, mas isso não tem a ver com a psicologia. Mas as pessoas estão misturando tudo. Isso é uma coisa essencial. Eu tive isso na minha formação de constelação. Minha professora, ela sempre batia nessa tecla, né? E dessa questão da gente não misturar, né, crenças pessoais com o nosso trabalho. Porque, assim, o nosso trabalho, né, por exemplo, da constelação, eu acredito que a psicologia tem que ser assim também, é para todos, né? Sim. Se eu vou vender uma crença minha junto com o meu trabalho, eu vou atrair pessoas só daquela crença, como se só aquelas pessoas pudessem se identificar com o tratamento e só aquelas pessoas precisassem de ajuda, né? Então, por exemplo, quando eu vejo as pessoas falando sobre terapias de vidas passadas e a constelação, né? Eu sempre vou dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí as pessoas ficam com a impressão de que eu estou combatendo aquilo. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa de crença reencarnacionista, né? Só que eu não tenho que colocar isso no meu trabalho, porque não respeito ao meu trabalho, é uma coisa pessoal que eu tenho que viver intimamente, eu acredito, né? Mas eu tenho que atender e levar isso para pessoas que não têm a mesma crença que eu, né? Então, essa coisa de ficar misturando os canais e ficar precisando colocar questões pessoais no trabalho, eu vejo que limita muito o público. Você podia levar aquilo para muita gente, você acaba ficando só num grupinho, sabe? Sim. E as pessoas acabam entendendo, então quer dizer que isso, que constelação é só para espírita, por exemplo, né? Então a coisa que eu mais escuto quando alguém vem perguntar alguma coisa para mim é isso, né? Mas tem que ser de tal religião para fazer? Não existe nenhum caráter religioso, nenhum, né? Então vai ficando essa mistura que depois, quando as pessoas entram em contato, elas já não sabem mais o que é. E acaba, né? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que eu estou gostando muito, assim, depois eu até compartilho com vocês. Por exemplo, quando a gente trabalha com cuidados paliativos, que é minha outra formação agora, e a gente trabalha muito com capelania, né? E agora, com essa pandemia, porque eu entendo o homem, né? Não só biopsicossocial, mas também a questão da espiritualidade, né? Em momentos de pandemia, no meu trabalho, no meu telefone, no meu tablet, por exemplo, eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo que fazem capelania, faz o serviço de capelania online.
E muitos deles são psicólogos, mas eles estão ali como pastores, como, né, como capelão, né? E é muito, muito rico, né, muito eficaz, é muito importante nesse momento, e da gente poder ter essas pessoas do nosso lado. Só que as pessoas que eu tenho, que estão comigo, são pessoas de extrema confiança e que mesmo sendo psicólogos, tendo uma formação, mas que conseguem separar as coisas, né? Eu acho isso muito rico. Por exemplo, não, eu sou psicólogo, isso só melhora, qualifica a pessoa enquanto no serviço de capelania, isso qualifica a pessoa. Mas ali ela não é psicólogo, o psicólogo sou eu. Ele está ali como capelão, que ninguém é melhor do que o outro, mas eu acho que é integrar isso, né? E eu vejo isso, eu posso ter a minha crença, que eu não estou aqui para discutir isso com vocês, mas naquele momento que o paciente está lá e eu pergunto, você tem uma religião? Você segue? Que para ele é importante, por exemplo, tinha uma senhora que todo domingo ela ia para o culto. Mesmo que eu entenda, mesmo que nada, eu posso fazer uma oração, sei lá, cada um, mas não é o meu papel ali. O meu papel ali é de ser psicóloga. Então, de ser psicóloga e entender a importância da espiritualidade na recuperação da doença. Então, eu vou ter o capelão, que assim eu chamo, né, a capelania, algumas pessoas que se dispõem a contribuir, num determinado horário, marcar, que nem eu tenho um pastor que todos os dias, 2 horas da tarde, ele está à disposição. Então, eu ofereço serviço, e se a pessoa quer, se ela manifesta, na hora ele faz lá uma oração online e conversa com a pessoa. E aí, eu falei, nossa, eu tenho que escrever, né? Mas são pessoas extremamente responsáveis, né? E que sabem delimitar o seu papel. Porque o próprio pastor, ele pode ser psicólogo, ele tem essa formação, ele pode atuar no consultório, ele pode atuar dentro da igreja atendendo pessoas, nada contra, mas as pessoas têm que entender que a delimitação, o papel é outro, né? Mas, infelizmente, a gente vê coisas de outro mundo mesmo, que as pessoas misturam tudo, e aí isso não é ético, isso tem um impacto muito ruim para a nossa profissão, sabe? Isso causa um impacto, um descrédito muito grande, né? Porque são coisas diferentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, e aí, isso, acho que assim como eu com a psicologia positiva, você com a constelação familiar, eles acabam banalizando algo que é científico, algo que tem evidências, né? Mas por quê? Porque inclui outras práticas que não tem nada a ver, né? Rose. Oi. Oi, bom dia, Márcia, tudo bem? Tudo, Márcia. Então, tá bem. Rose, eu queria saber a sua opinião pessoal, assim, porque, enfim, o constelador não precisa necessariamente ser psicólogo, né, como a Ivy estava falando. Ela falou, inclusive, uma coisa que eu não sabia, que o analista junguiano também não precisa, eu não sabia disso. Mas eu queria saber a sua opinião, até que ponto você acha que seria bom, ou importante, ou enfim, que o analista junguiano, ou que o constelador fosse psicólogo, tivesse a formação em psicologia? Até que ponto o analista... cortou a sua fala. Até que ponto... Desculpa. Até que ponto você acha que seria importante o constelador ser psicólogo, ter a formação em psicologia? Bom, eu entendo a minha opinião, como você está dizendo, pessoal. Isso, a sua opinião pessoal. Eu entendo da seguinte forma. Se ele tem uma formação, né,
e ele vai fazer, por exemplo, a psicologia analítica, a psicanálise, a constelação, ele só qualifica, é uma qualificação para ele. Mas eu não acho que tem que ser só de psicólogo, não. Né? A minha visão, eu acho que se a pessoa tem, por exemplo, até porque ela tem uma formação, é lógico que o que não dá para ser, por exemplo, eu tenho 2º grau completo e eu vou fazer um curso de psicologia analítica. Vou ficar lá estudando, grupo de estudo, atendendo na sociedade brasileira, né? E aí eu recebo um título. Eu acho isso muito complicado, até porque isso não existe mesmo. A pessoa tem que ter uma formação, né? E aí, a partir desta formação, se ela é psicólogo, eu acho que qualifica ainda mais o trabalho dela, tá? Eu acho que é buscar, porque a pessoa, eu trabalho muito, eu penso que existem pessoas que têm habilidades, né, para isso, que têm competências para isso. Agora, tem pessoas que, por exemplo, você pode ser uma psicóloga, você pode fazer 5 anos de psicologia e, na prática, de fato, você tem um diploma que legitima você a atuar como psicóloga, mas muitas vezes você não tem habilidade para atuar. Né? Eu acho que o certificado, por exemplo, eu costumo dizer para os alunos, Márcia, existem pessoas, por exemplo, acontece um escândalo na mídia, um exemplo, e aí vai falar, você viu que a pessoa matou o marido, era uma psicóloga, você viu que não sei quem fez, era uma psicóloga, e aí eu costumo dizer, ela é psicóloga ou ela fez o curso de psicologia. Tem muita diferença de você fazer um curso de psicologia e de você, na prática, ser psicólogo. Então, eu tinha muito preconceito em relação a isso, Márcia, que eu achava assim, não, isso é do psicólogo, aí uma outra pessoa da área vem e pega, não, mas não é do psicólogo, o que é do psicólogo é a psicometria, isso é nosso, que ninguém tira. Né? A IVE pode ter formação em constelação familiar, mas ela não pode, ela sabe que ela não pode utilizar testes psicológicos, porque isso é do psicólogo. Né? É a mesma coisa da acupuntura. A acupuntura é que teve o ato médico, mas a acupuntura, até então, a pessoa tinha que ter um nível superior e ela faz o curso de especialização para ser acupunturista. Mas não necessariamente ela precisaria de ser médico ou fisioterapeuta, né? Então, assim, hoje, eu acho que baseado na minha prática profissional, estou dizendo, você pediu uma opinião pessoal, eu não vejo problema algum, desde que a pessoa seja uma pessoa ética, né? E que trabalhe de acordo com o que, por exemplo, a psicanálise. Eu tenho uma amiga que é engenheira e é psicanalista. Eu tenho um médico maravilhoso que eu trabalho, que é pediatra e é psicanalista. Né? Porque tem as delimitações, né? Tem muita coisa que ele, enquanto médico, psicanalista, ele não pode fazer. Mas eu, psicanalista, eu posso fazer. Né? Eu acho que é essa a questão, é de respeitar a delimitação. Né? A psicologia analítica, a abordagem junguiana, ela não é só do psicólogo. Psicologia do esporte, algumas atuações, intervenções, não é só do psicólogo. Então, tem coisas, né, que outras pessoas, outros profissionais, eles podem fazer, desde que sejam qualificados para isso. Agora, é claro que é o que a IVE está trazendo, a psicologia, ela só qualifica ainda mais o profissional. Né? Porque, na prática, o que eu vejo, eu estou dizendo de prática, é a minha visão que eu vejo. Por exemplo, tem muitos profissionais que
tem o diploma, o certificado de psicólogo, mas ele não tem habilidade, ele não consegue trabalhar, né? Então, o simples fato de eu ter um certificado me legitima a atuar, a ser, mas muitas vezes, tecnicamente, eu não consigo ser. E isso não é, a psicologia, ela não tem essa questão, é o que eu falo. O que nós temos, que é nosso, do nosso núcleo, é a psicometria, como o próprio texto diz, né? Isso é nosso, ninguém pode tirar. Eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um engenheiro psicanalista, e fiz psicanálise, mas isso não vai dar o direito dele utilizar e fazer um psicodiagnóstico, por exemplo. Eu não vejo problema. Até porque eu ainda acho hoje, eu estou muito... Eu quero... né, eu estou, assim, ultimamente, eu converso muito isso com algumas